História da economia do Brasil. E o assunto específico de hoje é apogeu e crise na Primeira República, de 1900 a 1930. Nesse vídeo de hoje eu apenas quero mencionar quais serão os tópicos que eu gravarei nos próximos vídeos sobre esse tema que eu acabei de falar aqui, apogeu e crise na Primeira República, 1900 a 1930. O livro texto base que eu estou utilizando na construção desta playlist introdutória sobre história econômica do Brasil, A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica republicana de 89 a 1900 de 1889 a 1989. Claro que tem edições mais recentes que avançam nesse período, né? Mas o importante para nós são esses primeiros 100 anos mesmo, né? Então, capítulo 2, apogeu e crise na Primeira República, ou seja, de 1900 a 1930. Então, eu tenho um texto sobre introdução, depois política econômica na Primeira República, a tendência ao desequilíbrio externo e o quadro institucional, ciclos e crises da Primeira República, a Era de Ouro que foi de 1900 a 1913, o impacto da Grande Guerra de 1914 e 1918, um texto bem longo, o boom e recessão do pós-guerra, ou seja, 1919 e 1922, recuperação, desequilíbrio externo e ajuste recessivo, 1922 e 1926, o boom e a depressão após o retorno ao padrão ouro, 1927 e 1930, uma reinterpretação da historiografia tradicional e conclusões. Então, estes serão os tópicos que eu subdividirei em diversos vídeos nos próximos meses aí sobre o capítulo 2, então, deste livro aqui, ó, A Ordem do Progresso. E o título desse capítulo é Apogeu e Crise na Primeira República de 1900 a 1930. Lembrando que esse aqui é um texto que eu considero bastante difícil para entender a história econômica do Brasil. Não é fácil, pelo menos eu percebi isso com a leitura e com a gravação dos vídeos do capítulo 1, onde eu tratei sobre a primeira década republicana, ou seja, de 1889 a 1999, né? 899. Né? É um texto assim que eu vou mostrar aqui um pouco, olha só, ele é bem denso. Então tem muitos detalhes aqui que é necessário consulta externa assim para entender melhor. Então, esta playlist que eu estou construindo, eu sei que ela é difícil, pelo menos para mim que estou aqui construindo, porque precisaria de muito mais pesquisa, mas de forma introdutória, ok, não tem problema. Mas eu, assim, recomendo, se você for fazer a leitura deste livro aqui, esteja ciente que cada parágrafo que você avançar, você precisará sair do livro e pesquisar fora algum tema específico para entender melhor. Se eu tivesse que começar essa playlist de novo, eu começaria com outro livro mais básico, com toda certeza. Mas se eu já comecei ele, agora eu vou avançar assim mesmo, né? Beleza, eu fico por aqui. Então, no próximo vídeo, nós faremos a leitura introdutória sobre esse capítulo 2, a apogeu e crise na Primeira República, ou seja, de 1900 a 1930. Valeu!